Então veja bem, queridos, o que significa isso? Bênção de ser abalado. Nós vamos ver que Pedro, ele foi, para poder Deus trabalhar com ele, ele foi abalado, mas Deus o colocou no lugar certo, e Deus fez e trabalhou com ele de uma forma poderosa. Mas frequentemente, queridos, eu digo que lutas e tribulações localizam as pessoas. Sim, lutas e tribulações localizam as pessoas, porque, em outras palavras, elas determinam onde nos encontramos espiritualmente. Como você reage diante de lutas e tribulações? Como você reage diante das situações difíceis? Como você reage diante das dificuldades que você enfrenta? Como você está? Onde você está? Aonde você se encontra? Lutas e tribulações fazem com que a gente nos coloque em lugares aonde muitas vezes Deus quer que nós estejamos. Então Deus, Ele trabalha dessa forma. Elas revelam a verdadeira condição do nosso coração quando nós estamos numa situação complicada. A forma como reagimos sob pressão mostra como o verdadeiro eu reage. Como o seu verdadeiro eu reage quando você está sob pressão, quando você está em uma dificuldade, quando você está passando por uma luta ou algo que está acontecendo na tua vida. Podemos ter uma linda, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, podemos ter uma linda casa de 5 andares, construída sobre a areia, decorada com as peças de artes mais bem elaboradas. Podemos ter essa casa maravilhosa, mas está construída sobre a areia. Enquanto o sol brilhar, ela se parecerá com um exemplo de segurança e beleza. Está muito bonito, está tudo muito maravilhoso, essa casa, né? Enquanto o sol brilhar. Agora, próximo àquela casa, nós podemos ter uma casinha simples, nunca é notada, ninguém, né? Tão simples que ela é, porque é uma casinha, nunca ninguém nota. Possivelmente porque não tem atrativos comparado àquela linda construção, né? É uma casinha simples, não tem tanto atrativo, ninguém está observando, ninguém está olhando. Mas esta casa simples de um andar apenas foi construída, né, sobre a rocha. Essa é a grande diferença. Uma tem atrativos, mas está sobre a areia. A outra não tem atrativo nenhum, mas está sobre a rocha. Contanto que as tormentas não venham, né? As casas de 5 andares parece bem melhor, não é verdade? Claro, a casa de 5 andares é atrativa, enquanto as tormentas, quando se depara com a grande tempestade, ela desaba e é destruída. Ela pode até sobreviver a algumas chuvas, mas não a um furacão. Não é verdade? Aquela casa simples, com apenas um andar, ela vai sobreviver, porque está sobre a rocha. É tão importante que nós estarmos sobre a rocha que é Jesus. Que aqui nós não estamos falando de casas, evidentemente, né, materiais, nós estamos falando de pessoas,
escancarada, porque não está fundamentado na rocha, está fundamentado na areia. Nós precisamos estar atentos a isso. Pode assemelhar-se, muitas vezes, a casa de 5 andares, porque é um modelo de força, estabilidade, beleza, tudo muito maravilhoso. Podem passar por tempestades de pequena e média intensidade, mas quando passam por uma grande tormenta, é deslocado. Nós precisamos aprender, queridos, que Deus quer que nós fiquemos firmes na rocha, para que quando vier o abalo, e virá, nós vamos ver isso na palavra, você esteja fundamentado, alicerçado naquele que tudo pode, naquele que te sustenta, no Senhor Jesus. Você deve estar sustentado, querido, e Deus quer te sustentar na rocha que é Cristo. Eu tenho certeza de que construiu a sua vida na palavra revelada de Deus. Conforme foi aqui colocado pela Ana no curso, aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir no seu espírito o que o Espírito Santo tem para você. Aprenda a estar alicerçado nesta palavra revelada e não no que os outros dizem. Aprenda, você e Deus, e aí você vai ver que nada vai abalar, porque ninguém abalava a igreja primitiva por causa disso, porque eles ouviam o Espírito Santo o tempo inteiro, eles estavam sendo guiados pelo Espírito. Aprenda a ser guiado pelo Espírito, aleluia. E você vai ver que ninguém vai te abalar, ninguém vai tirar você da presença do Senhor, porque você estará alicerçado na verdadeira rocha. Sabe, queridos, continue buscando ao Senhor e ouvindo o seu próprio coração. Ouça o que o Espírito de Deus fala ao teu coração. Não faça ou diga coisas só porque os outros fizeram. Eu achei tão legal o que o cara fez. Não faça isso. Deixa Deus falar no teu coração e Ele vai falar e você vai ser usado por Deus de uma forma poderosa, muito mais do que você imagina, amém? Eu creio, querido, que Deus quer e vai usar esta igreja, a tua vida, a igreja somos nós, para algo maior do que você imagina, mas você tem que aprender a ser usado pelo Espírito de Deus, e Deus vai te usar, e Deus vai fazer de você um vaso novo, e Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Basta você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo no seu espírito, no seu homem interior, conforme a palavra nos diz. Busque e firme-se naquilo que Ele iluminou o seu coração, e você vai ver o quanto Deus vai te falar, porque nós não sabemos, querido, a hora de enfrentar o inesperado. Você não sabe quando você vai enfrentar algo inesperado, não é verdade? Eu enfrentei algo inesperado, não sabia, mas, queridos, nós temos que estar preparados, e aí que faz a diferença. Estar preparado faz toda a diferença. Vem o inesperado, de repente acontece algo, é inesperado, é difícil, é complicado, mas você está preparado na rocha, então nada vai te abalar. O Senhor vai te sustentar, o Senhor tem me sustentado, o Senhor vai sustentar a tua vida também, amém? Busque e firme-se então naquele que está iluminando o seu coração, e entenda que nós temos que estar preparados, vivendo o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Temos que estar sempre preparados para isso. Vamos ver os textos para nós entendermos, a respeito desse tão importante assunto. Lá em Hebreus, eu peço a mídia para colocar aí para mim, por favor. Hebreus capítulo 12, verso 26 e 27. Preste atenção no que Deus está falando aqui com o autor de Hebreus. Diz assim a palavra: aquele cuja voz
outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Quem está dizendo isso? Deus. Ainda abalarei não só a terra, mas todo o céu. Versículo 27. Ora, essa frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas. Isto é, as coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Eu vou ilustrar usando outro texto no qual Pedro foi abalado. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 21 e 22. Vamos para esse texto, para nós entendermos o contexto do livro de Hebreus. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 22, verso 21 e 22. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair, Jesus está dizendo no dia da ceia, eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha, sobre a mesa. Aí no versículo 22 ele diz: o Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Queridos, Jesus estava sentado com seus 12 apóstolos. Pensa na cena, 12 apóstolos, ele estava sentado com eles, dando graças, servindo a ceia. Até aí, maravilha, estava todo mundo alegre, né? Porque ninguém ainda percebeu que o que iria acontecer. Estava todo mundo pensando o quê? Estava todo mundo pensando: nossa, agora ele vai se revelar que é o Messias, agora ele, né, vai se revelar e ele vai mostrar que ele realmente é o Filho de Deus, é o Messias que vai nos salvar, quem sabe dos romanos, ele vai nos salvar finalmente, né, desse injugo, desse governo iníquo que é os romanos. Eles estavam com esse tipo de pensamento, até no momento da ceia. Daí Jesus, né, ele estava dando graça quando fez essa afirmação. Olha que declaração. Nós poderíamos dizer hoje, né, que Jesus, ele jogou uma bomba, né, ele jogou uma bomba com essas palavras. Como é que é? Tem um traidor? Até então, porque Jesus sabia que tinha um traidor, mas eles não sabiam. Foi uma bomba que ele jogou ali no meio deles. Muitas vezes uma bomba é importante para nos trabalhar conosco. Nós vamos ver isso, tá, queridos? Para trabalhar com Pedro, nós vamos ver no contexto, que você vai entender que muitas vezes é necessário que Deus faça isso. Ele jogou uma bomba. Embora então Jesus soubesse desde o início, né, que seria traído, primeira vez que os discípulos estavam ouvindo aquilo. Você pode até imaginar, né, que sentimento horrível pairou, né, por aquela sala ali, quando disse que um dos presentes estava com ele desde o início, né, um companheiro próximo, alguém que até foi com os discípulos para expulsar demônio, curar enfermos. Judas foi também com eles. E de repente, né, peraí, tem um que vai trair? Como assim? Que história é essa? Jogou uma bomba. Iria traí-lo? Sabe, queridos, nós vamos ver que foi necessário Jesus, né, avisá-los sobre isso, porque Deus usa esses abalos para trabalhar conosco. Nós vamos ver que Pedro mudou a partir do momento em que ele percebeu que ele não é tão forte assim como ele achava que era. Nós vamos ver, né, que Pedro, ele percebeu que ele dependia de Deus, porque até então ele era o Pedro independente. Era aquele Pedro que cortou a orelha de Malco, é aquele Pedro que na hora no monte da transfiguração, né, ele disse: Senhor, é bom que nós estejamos aqui sós, né, vamos fazer aqui 3 tendas, um para o Senhor, para Moisés, para Elias, né, e aí naquele momento Deus até falou assim, escuta o meu filho, né. Então naquele momento
Deus estava dizendo: ô Pedro, dá uma parada aí, para Pedro, para de falar um pouquinho, que eu quero te dizer o seguinte: escuta o meu filho, para de ser Pedro, e entenda que eu quero fazer algo na tua vida. Querido, deixa Deus falar no teu coração nessa noite, porque Ele quer dizer para você: olha, não seja autossuficiente aos teus próprios olhos, mas dependa de Deus, porque Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Mas para quê? Para que Ele possa revelar, né, aquilo que está no coração dEle ao teu coração. Veja bem, quais são então por que Deus usa o abalo para trabalhar conosco? Primeiro, para trazer mais perto do seu fundamento, do fundamento de Deus, do fundamento que dá na palavra do Senhor. Segundo ponto, para remover o que está morto dentro de você, dentro de nós, Deus permite o abalo para remover aquilo que está morto, aquilo que precisa ser arrancado de nós, aquilo que precisa sair de nós. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, para colher o que está maduro. Deus muitas vezes permite o abalo para que nós venhamos a entender que Deus vai nos usar e vai colher o que está maduro, porque Deus está trabalhando no teu coração e Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Quarto ponto, para despertar aquele que dorme, aquele que precisa, que está dormindo, que está ainda não está entendendo que é um momento de Deus usar você. Então Deus está usando o abalo para despertar aquele que dorme. E quinto ponto, para unir ou misturar, para que não fique separado. Veja bem, queridos, o que está dizendo aqui? Qualquer pensamento do coração enraizado em egocentrismo ou orgulho será expulso, porque Deus vai tirar isso do nosso coração. Deus vai, tirar esse egocentrismo ou orgulho, para que Ele possa ser Deus e trabalhar em nosso coração, como Ele fez com Pedro. Como resultado desse abalo tremendo, toda a autoconfiança de Pedro, iria embora, e tudo que permanece seria o fundamento de Deus. Aquela autoconfiança de saber, de achar: não, mas pode deixar, ó Senhor, pode deixar que eu vou cercar aqui, eu vou dar um jeito, não, pode deixar comigo, que eu dou um jeito aqui, as pessoas não vão chegar perto de você, e pode deixar nesses soldados aqui, Senhor, pode deixar que eu dou um jeito. Não é assim que muitas pessoas agem, queridos. Mas Deus está nessa noite dizendo, para que nós venhamos a confiar nele, no Senhor, para tirar tudo e qualquer coisa que nos impeça de saber que o fundamento tem que ser o fundamento de Deus. Seria despertado para a sua verdadeira condição, Pedro? O que era morto seria o que? Removido de Pedro. O que estava morto dentro dele teria que ser removido, e o fruto maduro vai ser colhido, como nós vemos depois um outro Pedro, um Simão Pedro abençoado, seria mais tarde sendo usado tremendamente pelo Senhor. Veja, era outro fundamento. Não mais trabalharia independentemente, mas seria dependente do Senhor. Pedro seria totalmente dependente de Deus. E aconteceu justamente o que Jesus predisse. Jesus naquele dia disse que Pedro, ele iria negá-lo. Aquele Pedro ousado, forte, autoconfiante, cheio de si, pronto para morrer por Jesus. Não, Senhor, estou disposto a morrer pelo Senhor, cheio de autoconfiança, estava cheio de si, cheio de orgulho, de si mesmo. Ele achava que, não, pode deixar que eu dou um jeito aqui, eu sou, aquele que vai te proteger. Estava pronto para morrer por Jesus. Aí ele foi confrontado por uma insignificante serva. Você estava lá, você é o discípulo, você estava lá. Ele foi confrontado. Na hora que ele foi confrontado, ele foi intimidado por ela, e aí negou que conhecia Jesus. Aquele Pedro forte, autoconfiante, naquele momento negou.
ali começou o abalo, ali começou Deus trabalhar com ele. Assim, queridos, somos nós. Deus vai trabalhando, Ele vai nos mostrando, nos abalando aqui e ali, para que a gente possa depender não de nós mesmos, mas de Deus. Amém, queridos? Sabe, queridos, alguns acham que são as grandes coisas que fazem com que os homens tropecem. Geralmente não são, são as menores. São as menores que mais nos abalam. Isso mostra o quê? O quão fútil, ou a futilidade da autoconfiança. Porque as menores coisas muitas vezes nos abalam. Coisas pequenas. Deus sempre tem em vista o que sabe que é melhor para nós, amém? Você crê nisso? Deus tem o melhor para a tua vida, querido? Amém? Deus tem o melhor para o teu coração? A vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Sim, é. Talvez o que para nós parece uma decepção, para Pedro foi uma decepção, para nós talvez seja uma decepção, mas é para o nosso bem. É só não perder a fé. Nós precisamos continuar crendo. É só não perder a fé. Nós vamos passar por lutas, sim. Às vezes decepção, sim. Mas não perca a fé. Continue firme no seu propósito, porque Deus está trabalhando. Amém? Deus é amor. Não há nenhum egoísmo ou maldade nele. Então Ele vai trabalhar com você da melhor forma possível. Geralmente, vemos as situações em nossa vida através das lentes de curto alcance. A gente não consegue enxergar além, só Deus. Às vezes você não está enxergando lá porque você está, com as lentes de curto alcance. Isso distorce a imagem real, você não consegue ver além. Mas Deus enxerga o aspecto eterno daquilo por que passamos. Ele sabe exatamente o aspecto eterno, Ele sabe que é e foi e é importante que nós passemos por situações em que nós muitas vezes não queremos, mas é o melhor para nós, amém? É o melhor para nós. Se enxergarmos as situações só de uma perspectiva limitada, duas coisas podem acontecer. Quando a gente só olha, na perspectiva limitada, mas por que isso, por que aquilo? Primeiro, duas coisas vão acontecer. No meio do processo purificador de Deus, seremos presa fácil à ofensa. Nossa, mas por que isso? Nós vamos ser presa fácil à ofensa. Ela vai nos atingir, porque nós não vamos ter resposta para muitas coisas que acontecem na nossa vida. Nós vamos ficar presos a isso. Seja ela de Deus ou dos seus servos, que pode acontecer isso, segundo é que podemos ser facilmente enganados pelo inimigo quando nós estamos com aquela lente de curto alcance, ou seja, nós não enxergamos e nós começamos a duvidar daquilo que Deus está fazendo, nós perdemos a fé e naufragamos. Então nós precisamos aprender essas lições. Satanás vai usar algo que parece correto no momento, porque o seu grande plano, é usar aquilo para nossa destruição ou morte. Quando confiamos em Deus, mesmo não tendo resposta, mesmo não entendendo por que aquele abalo, mesmo não entendendo por que Deus permitiu situação A ou B, mesmo não entendendo nada, mas quando nós confiamos em Deus, nós não vamos ser tirados do cuidado do Pai de forma alguma, mas precisamos entender que não temos resposta, mas eu confio em Deus e sei que é o melhor para a minha vida. Nós não vamos sucumbir à tentação de cuidar de nós mesmos, mas vou deixar Deus cuidar da minha vida. E quando eu deixo Deus cuidar, Deus trabalha de tal forma que eu jamais imaginaria.
Aleluia, queridos. Quantos estão entendendo aqui? Vamos lá para Hebreus 11, 35 e 39, para nós entendermos. Hebreus 11, 35 ao 39, né? Ao 39. Olha o que o texto diz. Algumas mulheres receberam por meio de ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio de espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido. Ou seja, queridos, essas pessoas decidiram que Deus era tudo o que queriam, não importando o preço. Quando você diz e determina, não, eu quero Deus acima de qualquer coisa, e não importa o preço, eu estarei com o Senhor, eu estarei firme na sua presença. Então, querido, quando você coloca isso no seu coração, e você vive isso, nada vai te abalar, aleluia, e mesmo quando vier os abalos, não vai tirar, não vai te deslocar, porque você estará firme na rocha, você estará pronto para qualquer situação. É esses homens e mulheres de Deus, maduros no Senhor, é que Deus está levantando nessa geração, né? Nessa geração tão desafiadora que estamos vivendo neste momento. Amém, queridos? É desse tipo de homens e mulheres. Sabe, nós somos arraigados e alicerçados quando sentimos esse amor e essa confiança intensos em Deus, quando nós estamos realmente intensos naquele que é o nosso protetor, o nosso ajudador, aquele que é o Senhor. Quando nós estamos nessa autoconfiança de Deus, então Deus vai fazer uma obra especial através da tua vida. Nenhuma tempestade, não importa qual a sua intensidade, jamais vai poder nos mover, amém? Por quê? Porque estamos no Senhor, alicerçado nele. Quantos creem? Isso não advém, querido, de força de vontade ou de personalidade também, não. É a graça que é para todos que confiam em Deus, né? Rejeitando toda aquela autoconfiança de si mesmo. É a graça que nos basta, amém? A graça do Senhor nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, aleluia. É por isso que nós precisamos entender que a palavra ela é viva e eficaz, é uma espada de dois gumes, né? Que divide alma e espírito, juntas e medulas, para que nós façamos aquilo que Deus quer que façamos e não confiemos em nós mesmos, na nossa força, mas na força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Mas para nós entregamos, né, sem reservas. Então nós precisamos conhecer aquele que tem a vida eterna. Então, queridos, nós precisamos entender, sabe, que Deus quer nos alicerçar, Deus quer que nos tornemos homens e mulheres que, segundo o seu propósito, Deus quer que nós nos tornemos pessoas que verdadeiramente, né, pode vir todos os abalos que possam ocorrer, mas nós estaremos firmes, e se tiver alguma coisa para remover lá dentro de nós, como nós dissemos aqui, Deus vai usar esses abalos para remover, mas para que você se torne ainda mais forte. Deus faz isso, querido. Deus usa esses abalos para nos tornar mais fortes, mais fundamentados na rocha, mais fundamentados naquele que é o Senhor. A conclusão que eu tiro, queridos, é que
a graça é dada aos humildes. A graça só é dada aos humildes, não aos orgulhosos. Pedro, por exemplo, ele já não mais se gabava de ser o maior, que até então ele, era o Pedrão, o maior. Mas agora ele já não se gabava mais de ser o maior. Ele perdeu sua confiança natural, porque ele tinha uma confiança natural antes, mas agora ele perdeu essa confiança natural. Ele via muito claramente a futilidade de sua personalidade forte. Por que eu estou aqui achando que eu sou alguma coisa, né? Ele foi humilhado. Era agora um candidato perfeito para a graça de Deus, amém? Quem quer se tornar um candidato perfeito para a graça de Deus? O candidato perfeito, querido, é aquele que entende que nada é sem Deus. O candidato perfeito é aquele que sabe que depende totalmente do Senhor. É aquele que entende que não é na força do braço, mas é na força do Senhor. O candidato perfeito é aquele que descansa mesmo na tormenta. Como Jesus no barco. Estava dormindo, os discípulos desesperados, mas ele estava lá dormindo. O candidato perfeito é aquele que entende que pode vir qualquer situação calamitosa, qualquer abalo, qualquer situação complicada. Mas, como diz a palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu vou confiar no Senhor. Confiar no Senhor faz toda a diferença. Deus dá sua graça a quem? Ao humilde. Então a humildade é um quê? É um pré-requisito. Bem-aventurados os que são humildes de coração, porque eles verão a Deus. A humildade é um pré-requisito. Ela foi uma lição que queimou a consciência de Pedro quando ele escreveu a sua epístola, lá de 1 Pedro 5:5. E o que ele disse em 1 Pedro 5:5? O outro Pedro, um Pedro agora que tinha sido abalado, lapidado, moldado, purificado, limpo pelo sangue de Jesus. Agora ele entendia o que significa estar na presença do Senhor. 1 Pedro 5:5 nos diz o seguinte: do mesmo modo, olha o que ele diz: jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vou repetir, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Querido, Pedro foi abalado, a ponto de quase desistir. Sim, ele foi. Se você vê o contexto, daquela época, quando ele, negou a Jesus, ele quase desistiu. Nós sabemos disso através até da mensagem que o anjo do Senhor deu a Maria Madalena na tumba. Lá em Marcos 16:7, olha a mensagem que o anjo disse. Diz assim: agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, e também a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vos vereis, assim como ele vos predisse. É interessante que o anjo enfatizou, o nome de Pedro, porque ele estava a ponto de naufragar. Afinal de contas, aquele homem cheio de autoconfiança, aquele homem que falava que não, pode deixar, Senhor, que eu não vou te negar, não, eu vou estar contigo até na morte, de repente ele, com uma serva insignificante, negou. Ele estava então naufragando, estava pensando, então eu decepcionei o meu mestre, eu decepcionei aquele que foi o meu
melhor mentor que eu podia ter na minha vida. Ali ele estava numa crise, com certeza. Mas é nas crises que Deus trabalha para se tornar e lapidar os homens, para se tornarem homens fortes, homens firmes, homens e mulheres que não vão se abalar por nada, amém? É nas crises, é nas dificuldades, é nos momentos difíceis. Deus ainda tinha assentado um fundamento nele. Deus naquele momento estava assentando um fundamento firme em Pedro. Ele não seria removido pelo abalo, não seria removido, ele seria fortalecido, ao contrário. Por isso a bênção de ser abalado, porque ele seria fortalecido, nada o tiraria da presença do Senhor mais. E nós vamos ver isso, né, daqui a pouquinho, do que aconteceu com Pedro. Veja, Jesus não só perdoou Pedro, como o restaurou. É isso que Jesus faz na nossa vida, amém? Não só nos perdoa, como nos restaura. Quantos aqui já foram restaurados pelo Senhor? Agora que havia sido abalado, ele estava pronto para ser uma das figuras centrais da igreja. Agora sim, agora ele estava preparado. Antes não. Corajosamente proclamou a ressurreição de Cristo perante quem? Perante, o conselho daquela época. Corajosamente ele foi questionado. Agora Pedro estava preparado. Estava diante dos responsáveis pela crucificação de Jesus. O conselho. Não era uma serva insignificante que estava questionando ele, não. Agora é um conselho de homens que crucificou Cristo. Mas naquele momento, com grande autoridade e ousadia, ele se posicionou diante deles, porque agora é outro Pedro. Era um Pedro que foi abalado, mas agora estava fortificado. Era um Pedro que estava, outrora, ele estava com problemas, outrora ele se achava alguma coisa, mas agora ele entendia que ele dependia da graça de Deus. É outro Pedro, e é isso que Deus quer fazer com a nossa vida, querido. Então, bem-vindo à bênção do abalo de Deus na tua vida, porque Deus quer te moldar, Deus quer fazer de você um novo vaso, um vaso que venha dar frutos e frutos em abundância, amém? Deus quer fazer de você uma nova vida, uma nova criatura, para que você saiba que Ele está contigo em qualquer momento da tua vida. Ele vai te fortalecer pelo abalo, Ele vai te fortalecer pelas circunstâncias dolorosas, Ele vai te fortalecer pelas situações difíceis, porque Ele é Deus, e deixa Deus ser Deus da tua vida, e Ele fará grandes coisas na tua vida se você crer. Ele fará grandes coisas, aleluia. Ele corajosamente começou a proclamar com grande autoridade. A história relata, queridos, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, após anos de fidelidade em servir ao Senhor. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe por que ele foi? Porque ele mesmo insistiu em dizer que era indigno de morrer a mesma morte do Senhor. Ele, aquele Pedro, agora era outro Pedro. Então eles o penduraram de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como meu Senhor. Então tá, então eu vou te pendurar de cabeça para baixo. E você vai morrer. Mas agora era outro Pedro. Era um Pedro que estava pronto a morrer por Cristo. Sabe, queridos, Deus quer trabalhar no teu coração nessa noite para dizer para você: não temas, ser forte e corajoso, porque Deus está para fazer algo maior ainda na tua vida, se você crer de todo o seu coração. Não temos o abalo, não temos o pavor vespertino, ou mesmo aquele pavor que vem de repente. Não tema nada que possa vir de repente, porque o nosso Deus, o seu Deus, o nosso Deus estará contigo nesses momentos também. Ele estará contigo. Não temas nada, apenas creia
que Deus, Ele usa as circunstâncias, o abalo, Ele usa essas situações, não para você se tornar, ficar decepcionado, não, mas é para você ficar fortalecido, porque no final das contas, né, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Afinal de contas, o Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar, amém? Nem o abalo vai faltar, mas Ele vai nos fazer mais do que vencedores, amém, queridos? Não temos então, quando vier qualquer circunstância ou situação difícil, porque Ele está trabalhando atrás dos bastidores para que nós venhamos a ser e ficarmos firmes no Senhor, aleluia. Sabe, queridos, não tinha mais medo, Pedro não tinha mais medo, aquele Pedro medroso, né? Aquele Pedro que quando foi confrontado pela serva lá, insignificante, né? Ficou com medo de ser pego, com medo de ser, né, preso naquele momento. Aquele mesmo Pedro agora já não tinha mais medo, era uma pedra assentada sobre uma base sólida da rocha, que é Cristo, amém? Quantos querem também ser dessa mesma forma? Então entenda que a bênção dos abalos, elas virão, não temas, apenas creia no poder do Todo-Poderoso, que já está preparando algo para a tua vida. As tribulações dessa vida, querido, vão expor o que está em nosso coração. Vai haver tribulações, mesmo que a ofensa seja contra Deus ou contra os outros, vai haver, mas posicione-se, fique firme, não esmoreça na tua fé, porque Deus estará contigo aonde quer que você esteja. Aquela ceia para os discípulos era momento de alegria, até que Jesus disse o que iria acontecer. Mas a ceia, ela foi importante para que os discípulos entendam que era necessário que o grão de trigo morra. E o grão de trigo era Jesus. Era necessário que ele morresse. Era necessário um abalo. Era necessário, né, que ele pudesse estar, né, sendo abalados. E era necessário que as trevas pareciam que estavam vencendo. Era necessário isso. Houve um abalo. Mas no final das contas, quem venceu foi o Cordeiro de Deus. Quem venceu foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Aleluia. Quem vence no final das contas, querido, é aquele que é vitorioso, como nós cantamos aqui. Ele é o vencedor, amém? E você vai vencer também, porque você está alicerçado nessa rocha. Quando você está alicerçado na rocha, nada vai te tirar da presença do Todo-Poderoso. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nada vai te tirar da presença do Senhor, amém? Se você confiar de todo o coração. Quando você confia, sabe, as provações nos fazem até ficar amargos contra Deus e seus companheiros. Às vezes pessoas ficam assim, ou as provações vão fazer você ficar mais forte. Você que decide. O que vai acontecer com você? Você vai ficar amargo ou você vai aceitar e dizer, não, Deus, eu aceito e eu sei que é o melhor para a minha vida e eu sei que o Senhor tem o melhor para o meu coração. Sabe, queridos, passar por grandes provações, né, como diz Tiago, seja alegre, ou seja, tenha grande gozo por passar por provações, passar por lutas. Sabe por quê? Porque vai te dar experiência, vai te fazer maduro, você vai crescer, nada vai te tirar da presença do Senhor. Então alegre-se nas provações, alegre-se nos abalos, alegre-se porque o Senhor tem o melhor para a tua vida. Ele está só te lapidando, Ele está só moldando a sua vida para que você se torne um diamante mais bonito, um diamante maravilhoso, para que Ele possa, né, possa trabalhar no teu coração a cada dia. Porque se formos aprovados, nossas raízes ficarão mais profundas e nós estabeleceremos, né, algo melhor no nosso futuro. Aleluia.
Amém, queridos? Quantos querem ser aprovados pelo Senhor? Vamos ficar de pé, pedir o louvor para subir um pouco mais cedo, porque nós queremos orar neste momento. Queremos experimentar mais do Senhor, amém? Queremos experimentar mais daquele que é o Cordeiro Santo de Deus, o Todo-Poderoso. Eu queria aqui chamar o pastor Denilson, né? E o Alex, amém? Nós estaremos ministrando aqui a ceia, mas antes de ministrar a ceia, sentido do Senhor, nós estamos cantando novamente aquela canção que fala que nós passamos por tempestades, né? Mas o Senhor estará conosco. E eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração, se posicionasse diante do Senhor agora, como igreja, queridos. Coloque as mãos no seu coração. Cante e ore, agora pedindo: Senhor, eu posso não entender o que está acontecendo comigo, eu posso não ter as respostas, mas eu confio no Senhor. Faz toda a diferença, queridos, quando nós confiamos nele. Faz toda a diferença. Cante com fé esse cântico. Declare nessa noite. O fogo não me queima. Diga a ele. Nas águas não vou afundar. Nada vai te abalar. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Você não está sozinho. Eu estou guardado. Creia de todo o seu coração. No esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Aleluia. Temer por quê? Por que temer? Se eu estou Você está agora na presença do Senhor. guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Creia. Irás prover de novo. Eu Você crê de todo o coração. haja o que houver. Haja o que houver. Venha Venha o que vier. irás prover Ele irá prover de novo. Eu Ele é o creio. Senhor. Eu não vivo do que vejo. Não, Vivo do que creio. viva pelo que você crê. Eu creio em ti. Creia no Senhor. Creia na sua palavra. Confie nele, confie. Ele é o Senhor. Naquela noite em que ele foi traído, O fogo não me queima. foi necessário. Nas águas não vou afundar, pois estás Ele está comigo. contigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado. Você está guardado no esconderijo. No esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás ele. comigo. Temer por Cante novamente, quê? declare. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome O nome dele
Senhor, creia na sua palavra, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra, Ele é poderoso para manter a sua palavra, Ele é poderoso para te sustentar na palavra, Ele é poderoso, Ele é fiel ao seu coração, Ele é o Senhor que te fez, que te criou, que te formou, Ele é o Jeová, Deus, confie, declare que você é mais do que vencedor, naquele que te amou, naquele que te formou. Prover de novo. Aleluia. E diz a palavra do Senhor. Aleluia. Em 1 Coríntios diz a palavra que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Veja que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Na noite em que Ele sabia que os discípulos iriam ficar abalados. Na noite em que Ele sabia que a situação seria caótica, pelo menos naquele momento. Na noite em que Ele sabia que Ele precisava passar pelo cálice. Na noite em que Ele sabia que precisava passar por aquela circunstância, sabia que os discípulos iriam ficar abalados por um momento, mas é naquela noite, que foi a noite de vencer o inimigo, porque a gente acha que Deus, acha que a coisa está ficando difícil. Não, querido, é neste momento que Deus trabalha. É neste momento que o Deus do impossível começa a trabalhar. É no momento que você acha que está difícil, no momento complicado, no momento de aparente derrota, é aí que vem a vitória. Aí que vem a vitória. É nessa noite. E ele deu graças, ou seja, ele agradeceu: Senhor, te dou graças. No hebraico seria Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto pelo pão vivo que desceu do céu, amém? Aleluia, queridos. Pediu o pastor Denilson que ore agradecendo pelo pão vivo que desceu do céu. Amém. Maravilhoso Pai, soberano Deus, nossa gratidão, o amor que o Senhor tem despertado em cada um de nós, devido ao fato do Senhor ter nos amado primeiro, Senhor. O Senhor nos atraiu, Deus, para a Tua presença. O Senhor realmente, Deus, não apenas nos salvou, mas também nos transformou. E por isso, Senhor, nós fazemos menção do nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite. E Pai, é um privilégio, Deus, estarmos aqui nessa noite participando de menos uma Santa Ceia. Cada dia que passa, Senhor, sabemos que participamos de menos uma Santa Ceia, e isso é muito importante para nós. Por isso, Deus, nosso coração é de alegria, de gratidão pelo privilégio de permanecermos firmes, porque assim como foi dito, Deus, na Tua palavra nesta noite, que há casas que são construídas na areia e outras casas são construídas na rocha. Eu creio, Deus, que aqueles que estão aqui nessa noite, que prevaleceram, que permaneceram,
São estas casas construídas na rocha. E por isso, Deus, nós te damos graças por isso. Essa é mais uma alegria nossa, de sabermos que estamos aqui porque fomos construídos na rocha, que é o Senhor Jesus. E celebramos ao Senhor Jesus nessa noite, Deus. E abençoamos o elemento pão, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor Denilson e o Alex estarão distribuindo o pão, adore, queridos, ao Senhor. Adore aquele que te sustenta em qualquer situação que você possa passar. Adore em espírito e em verdade. Que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, Santo é o Senhor, digno és tu, ó Deus. Está vestido arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de Oh, Jesus. Adore, Deus.
Adore aquele que é o Cordeiro. Jesus, seu nome, Adore a Ele. força, é poderoso.